mais um pouquinho da história do reiki para vocês, falar um pouquinho sobre a história em si mesmo, né? Que de como começou mesmo, né? A questão de como ele se espalhou pelo mundo, né? Então, entre os alunos de Mikao Usui estava Shujiro Hayashi, um oficial da Marinha Japonesa que sistematizou o reiki para uso clínico. Em suas clínicas em Tóquio, Hayashi passou a usar várias pessoas, canalizando energia reiki para um só paciente, pois considerava que assim a energia era potencializada. Desenvolveu também um sistema de níveis para o recebimento das sintonizações e dos símbolos, que eram trocadas pela prestação de serviços dos adeptos no atendimento aos pacientes da clínica. Shujiro Hayashi é considerado o estruturador do Reiki, pois organizou e sistematizou o método descoberto por Mikao Usui. Em 1935, uma havaiana chamada Hayao Takata viajou para o Japão para realizar um ritual budista, em homenagem ao seu falecido marido. Porém, como ela sofria de dores abdominais e cálculos biliares, submeteu-se à internação hospitalar ainda no Japão. Enquanto aguardava a operação marcada pelos médicos, a senhora Takata ouviu uma voz interna dizer que não era necessário operar. Ela então desistiu da operação e internou-se na clínica de reiki de Sujiro Hayashi. Aos poucos, a senhora Takata foi se restabelecendo e procurou se informar melhor sobre aquela técnica que já lhe havia ajudado a curar-se. Decidiu aprender a técnica, ficando no Japão por 2 anos. Em 1938, tornou-se mestra, passando a transmitir e divulgar o reiki no Ocidente. Hayao Takata fundou a Associação Internacional de Reiki, a AIRA, e é tida como a grande propagadora da técnica do reiki no Ocidente. Para que o reiki fosse bem aceito, a senhora Takata contava que Mikao Usui era cristão, estudioso das religiões e diretor da Universidade de Doshisha, em Kyoto, no Japão, tendo viajado para os Estados Unidos, China e Índia em busca de saber como Jesus Cristo e Buda realizavam a cura das outras. Essa indagação o levou a estudar vários textos antigos e, entre eles, Usui encontrou sutras escritos em sânscrito que explicavam a técnica do reiki. Daqui para frente, a história é igual à que relatamos anteriormente, mudando em um ou em outro detalhe. O interessante nesse fato é que, apresentando Mikao Usui como cristão e professor universitário, a senhora Takata conseguiu com que o reiki fosse bem aceito no Ocidente, mesmo um período muito próximo ao final da Segunda Guerra Mundial, esse período de 1939 a 1945, após a guerra já no Havaí, a senhora Takata ficou um bom tempo sem poder ministrar tratamentos ou cursos por causa da perseguição dos americanos aos japoneses e seus descendentes também. Mas pouco a pouco voltou ao seu trabalho de tratar pessoas e ensinar-lhes a técnica do reiki, sendo ela, a Takata, a principal responsável pela divulgação do reiki no Ocidente. Quando anos antes do seu falecimento, em 1980, isso faz muito pouco tempo, né? Para impedir uma monopolização do reiki, deixou formado 22 novos mestres de reiki, dando-lhes a permissão para formarem novos mestres. Após o seu falecimento, recomendando que respeitasse a liderança de sua neta, Phyllis Leigh Furumoto. Após o seu falecimento, esses mestres passaram a percorrer o mundo divulgando essa técnica que chegou ao Brasil por volta de 1988. Esses 22 mestres resolveram criar uma organização dedicada ao estudo e divulgação do método Reiki, surgindo assim até 1983 a American International Reiki Association, a AIRA, com sede na Flórida. Alguns mestres, após divergências, criaram uma segunda associação, denominada de The Reiki Alliance.